assim, ele traduz assim: relaxa. Relaxa. Vocês são povo de Deus. Se Deus luta por nós, quem será contra nós? Então eu vim aqui com essa missão, com essa oração por vocês, igreja. Que a alegria do Senhor seja a força de vocês. E qual que é a segunda? Relaxa. Relaxa. Shalom. Relaxa. Vocês são povo de Deus. E se Deus luta por vocês, quem vai lutar contra vocês? Tudo bem? Parabéns, Deus abençoe. Vamos estudar a palavra de Deus juntos. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que tem sido construída na caminhada da minha vida há muitos anos. E essa palavra, ela nasce de um forte desejo daquele menino que foi para o seminário, que entendia que a gente precisa aprender a orar. Eu estive há poucos dias pregando, domingo passado, pregando na igreja que me enviou para o seminário, a igreja de Itamonte, presbiteriana de Itamonte. E eu estava lá pregando, lá é um templo novo, e quando eu fui para a igreja era o templo antigo, e o templo antigo era um púlpito bem grande, e quando eu estava pregando eu lembrei de alguns fundamentos e coisas que eu não posso esquecer. E daí compartilhei com a igreja que, meus 17 anos, ou até antes disso, eu gostava às vezes de entrar dentro da igreja, sozinho, e ficava atrás do púlpito, ajoelhado, o púlpito quase que me abraçava, e ali eu chorava diante de Deus. E ali eu falava para Deus que eu queria viver para Ele. Ali eu falava que eu queria ajudar pessoas. Ali eu falava que eu queria ser pastor. E eu tento sempre voltar para aquele púlpito. Embora ele não exista mais, mas eu tento sempre voltar àquela experiência daquele menino que chorava e dizia: Senhor, eu te amo, eu te quero, me transforma, me usa como o Senhor quiser. Aquele desejo genuíno do menino convertido, do menino que foi encontrado, do menino que foi resgatado, do menino que começou a ouvir a voz primeira. Há muitos conceitos sobre oração, mas eu gosto muito daquilo que Agostinho fala, que orar é amar. Eu penso que realmente orar é muito mais que petições, embora a gente deve fazê-la, mas orar é amar. Porque oração é um relacionamento, concordam? É um relacionamento de amor. E uma das principais atitudes ou posturas de um relacionamento é ouvir. Concordam também? Por isso, muitos dos estudiosos e teólogos e homens de Deus nos ensinam que orar é ouvir. Muito mais do que falar. Orar é ouvir. Porque as nossas crianças, elas aprendem a falar porque elas estão nos ouvindo, escutando. Quem tem problema de audição tem dificuldade na fala. Então, essa linguagem do Espírito, essa linguagem do amor, essa linguagem da Trindade, essa linguagem do coração, essa linguagem que nos coloca realmente nesse ambiente do reino, essa coisa mais simples que chama-se orar, essa coisa mais profunda que chama orar. Eu e você, nós estamos nesse caminho, não estamos? Eu espero que eu e você possamos estar aprendendo a orar. Os Salmos, os nossos antepassados também diziam que é uma escola de oração. Você quer aprender a orar? Lê a Bíblia, lógico. Mas os Salmos, que o nosso amigo João Calvino dizia, que é a anatomia da alma, né, que os Salmos mostra muito claramente quem somos e o nosso jeitão. Os Salmos, eu também concordo que é uma escola de oração. E eu quero ler um versículo com vocês hoje, que é uma oração. Mas antes eu queria lembrar de uma oração que tem me acompanhado, junto com essa que eu vou ler com vocês. E gostaria que vocês, talvez, que o Espírito Santo pudesse nos conduzir nessa dinâmica e nessa direção dessa oração que eu vou compartilhar com vocês. Essa oração que eu tenho feito, eu li num livro do Dr. James Houston, ele é uma oração do Ricardo Chichester. É um sacerdote, 1800 e alguma coisa, 1485 mais ou menos que ele nasceu.
E a oração do Ricardo é a seguinte: querido Jesus, dia após dia, dia após dia, que eu possa ver-te com maior clareza, amar-te com maior ternura e seguir-te mais de perto, dia após dia. Vocês conseguem? Vamos lá? Querido Jesus, dia após dia, dia após dia, que eu possa ver-te com maior clareza, amar-te com maior ternura e seguir-te mais de perto, dia após dia. Amém? Então vamos lá, eu vou precisar do apoio de vocês aí, né? Tem bastante slide, é um estudo, é uma reflexão. E a gente vai ler o Salmo 119. Olha só que beleza, vamos ficar aqui a manhã toda lendo o Salmo 119. Mas a gente vai ficar só no versículo 94. E a gente vai ficar somente nas duas primeiras partes. O terceiro ponto vai ficar para uma próxima oportunidade. Então, Salmo 119, 94, que está sendo colocado aqui para nós, diz assim: sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Salmo 119, 94. Vocês podem orar comigo, bem bonito, bem forte? Vamos lá? Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Eu quero aprender a orar. E você? Eu tenho convicção que, e gosto muito daquele lema dos beneditinos, ore et labore, ore e trabalha. Eu gosto de acrescentar uma outra terceira ação. Eu penso que a vida fica mais plena e mais bela quando a gente aprende a orar, quando a gente trabalha e quando a gente brinca. Então, eu estou acrescentando aqui que eu e você precisávamos muito aprender e a celebrar e a vivenciar essas três verdades: oração, trabalho. Fiz cara feia, né? Trabalho, a gente fala cara feia, não. Trabalho e brincar. Eu creio que você e eu, nessa dinâmica, nessa vida plena que nós temos, claro que tem muita mais coisa, mas orar, trabalhar e brincar é algo muito, muito sério. Mas volto a dizer para você que estou defendendo a tese que orar é ouvir. Mas eu e você, eu acho que você também, nós temos dificuldade de ouvir. Nós temos dificuldade. Por isso que eu gosto muito daquela experiência que é narrada por Agostinho de Hipona, quando ele diz que os sentidos dele foram despertados. Ele começou a enxergar realmente a glória de Deus. Ele realmente ouviu e claramente ouviu a voz do bom pastor. Ele fala que sentiu o cheiro de Deus. Todos os sentidos dele foram despertados. Essa questão de sentido, sentimento, de afetos. Jonathan Edwards, aquele famoso avivalista, teólogo, que muitos de nós conhecemos e na história do protestantismo é tão bonita. Ele fala que mais do que saber algo, ser catequizado, conhecer, e isso é muito importante, mas a grande transformação na vida de um homem, de uma mulher, de um menino, de uma menina, é quando os afetos, os sentimentos, o coração dessa pessoa se volta para Deus, ou seja, é amar. Eu comecei dizendo que orar é amar. Eu estou aqui defendendo que orar é ouvir. E eu gostaria muito que você fizesse uma oração bem rápida, dizendo: Senhor, eu quero amar, eu quero ouvir. Eu não sei você, mas eu tenho dificuldade de ouvir. A minha esposa querida, quantas vezes eu não a ouvi? E é tão ruim não ouvir pessoas amadas e queridas, e muito mais a esposa que o Senhor nos dá. Um dia, eu fui em Campinas. Eu formei nós formamos em 97, né? 98 eu comecei a pastorear a igreja de Três Corações. E Deus me presenteou pastorear aquela igreja durante 22 anos.
Então, de 98 a 2019, dezembro de 2019, eu pastoreei a igreja de Três Corações. Cheguei lá com 23 anos, saí de lá com 45 anos. E um local que muitas vezes eu ia pregar, ou ia fazer alguma coisa, ou médico, é Campinas, que é a igreja, que é o local que eu estou indo agora. E certo dia eu tinha que ir em Campinas, eu sei que era uma viagem rápida. E eu saí cedo, chegando em Campinas, semáforo. De longe tinha um homem maltrapilho, um mendigo. E eu segurei no freio do carro, falei, eu estou com pressa, eu quero passar, e eu não vou dar atenção para esse homem. E eu sei que esse homem olhou para mim firme e veio seco. E veio na minha direção. Nisso eu comecei a procurar moedas, procurar alguma coisa para dar para esse maltrapilho. Eu tinha uma nota de 50. Eu falei, não vou dar 50 reais para ele. E isso, ele falando, eu procurando, eu abri o sinal. Ele colocou a mão na cabeça, levantou o braço e disse assim, ele não me escuta. Ele não me escuta. Eu sou crente, sabe, gente? E quando eu escuto os negócios desses, mexe comigo. Eu falei, Jesus do céu. Eu tenho que parar para dar atenção para esse homem. Mas estava estando de carro, e aí eu dei algumas desculpas, e eu segui em frente. Coraçãozinho meio... aquela consciência poderosa que nós temos, que chama-se Espírito Santo, né? Tocando no meu coração, mas fui embora. Fiz o que tinha que fazer, voltei para Três Corações, tardezinha, sentei no meu sofá, peguei meu smartphone, fiquei rodando o dedinho lá, não sei no quê, E a minha filha, Raquel, nova, hoje ela está com 18 anos e essa história já tem tempo. A Raquel começou a falar comigo. De repente a Raquel fala assim, o meu pai não me escuta. Meu pai não me escuta. Eu caiu a ficha, eu saí do sofá, me ajoelhei perto dela e falei, Raquel, me perdoa, filha. Papai quer te escutar. Me perdoa. Eu não sei você, mas eu tenho problema com audição. Muitas e muitas vezes eu não escuto e desprezo até mesmo a voz do Criador. Não quero viver assim. Eu quero amar essa voz, o Logos, a palavra, o Evangelho, os mandamentos. Quero ouvir a minha esposa e realmente ouvi-la de fato. E não ter a experiência que um amigo meu, muito querido, um dia compartilhando a vida, ele disse assim, depois de uma separação, a mulher dele deixou a casa, se apaixonou por um outro cara, foi embora e ele ficou sozinho. Mas ele compartilhando a vida, ele disse para nós assim, eu não conhecia o coração da minha esposa. Eu estou casado há 27 anos. Pela misericórdia de Deus, eu acho que eu conheço e quero conhecer cada dia mais o coração da minha esposa. Eu quero ouvir esse coração. Porque muitas vezes eu e você, na caminhada da vida, os nossos filhos estão falando e a gente não está ouvindo. Nossa esposa está falando e nós não estamos ouvindo. O dinheiro está falando e a gente está ouvindo. O trabalho está falando e a gente está ouvindo. Mas a voz primeiro, a voz mais doce, a voz mais poderosa, a voz das muitas águas, a voz que criou o céu e a terra, eu e você muitas vezes estamos desprezando-a, e por desprezá-la e desprezar a pessoa amada, a gente não aprende a orar. E se eu não aprendo a orar, eu não aprendo o quê? A viver. Eu só vou realmente aprender a viver, e a enxergar, e a trabalhar, e a brincar, e a celebrar, e a ser um pastor honesto, um pastor cheio de vida, um pastor sensível, quebrantado, que escuta e ama o maltrapilho, que escuta e ama a filha querida. Porque o meu problema não era só o maltrapilho. O meu problema também é minha filha querida, que eu não consigo às vezes parar para ouvir. Mas a proposta hoje aqui é que eu e você, nós queremos ouvir. Amém? Nós queremos ouvir. Nós queremos orar. Nós queremos caminhar. Quero ver-te mais claramente.
amar-te com maior ternura, seguir-te mais de perto. Eu quero então, homem de Deus, vou dar trabalho para você aí em cima então, hein? Vamos lá, hein? Vai ser meio agora, que é bastante coisa, a gente vai caminhando, tá bom? Eu vou falando, você vai ter que prestar atenção nesse sermão agora, nesse estudo. Eu quero propor essa oração para vocês. Sou teu, salva-me. Muitos teólogos contam e defendem que a pergunta primeira e mais importante da vida de um ser humano é quem Deus é. Se você não responder essa pergunta, você não compreender essa pergunta, e nós, cristãos e cristãos reformados, nós entendemos que o óculos que a gente usa, a cosmovisão que nós temos, ela está aqui na Sagrada Escritura. Então, o Deus da Bíblia, embora a Bíblia apresente um Deus criador maravilhoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e na pessoa do Cristo que nós realmente entendemos o poder, o amor, a graça do Trino Deus, há muitos deuses, Jesuses e Espíritos Santos que as pessoas criam exatamente por fugirem da palavra de Deus. Então você tem que realmente entender, crer, ser bem ensinado, como essa igreja há 136 anos tem ensinado com graça e maestria sobre quem é Deus. Então vocês estão sabendo quem é Deus, então? Deus da graça, do amor, Cristo Jesus, o Evangelho. Espero que sim. A segunda pergunta mais importante é quem eu sou, a minha identidade. E é muito bom quando eu e você entendemos que somos filhos amados de Deus. É muito bom quando eu e você entendemos que somos pecadores miseráveis e que pela graça fomos salvos. É muito bom quando eu e você entendemos que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. A gente vai trabalhar mais isso daqui a pouco. E nessa pergunta, quem eu sou, tem uma que eu gosto muito. Vamos lá, amigão. Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Qual que é a nossa única esperança na vida e na morte? Essa é uma pergunta que muitos teólogos do passado fizeram. E a resposta dos nossos irmãos reformados é a seguinte: que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador Jesus Cristo. Vocês podem responder essa pergunta? Qual é a nossa única esperança na vida e na morte? Vamos juntos? Que não somos de nós mesmos, mas pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e a nosso Salvador Jesus Cristo. Vocês lembram da parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho perdido? Lembram? Lucas 15. Que Jesus faz uma introdução mostrando que pecadores, publicanos, estavam ouvindo, mas os mestres da lei o criticavam. Essa é a introdução de Lucas 15. Daí ele narra essas três parábolas: da ovelha, da dracma, do filho. E tem uma expressão lá: meu filho. Isso revela posse, revela pertencimento. O meu filho que estava morto foi o quê? Que estava perdido, foi achado. Que estava morto, reviveu. A ovelha pertencia a quem? Ao pastor. A minha ovelha perdida foi achada. E até mesmo a dracma. A dracma pertencia a quem? A mulher. Então, concordam que são histórias de pertencimento? Concordam que são histórias de amor? Lá no seminário nós aprendemos muito que a ênfase, lendo até Joaquim Jeremias, a ênfase maior dessas parábolas não são as pessoas, não é a ovelha perdida, não é o filho perdido, não é a dracma perdida, mas é o amor de Deus. São histórias de pertencimento. Então, algo que eu gostaria que enchesse seu coração de muita gratidão, que a sua mente e o seu coração fossem tomados, é com essa convicção que nós somos do amado, que nós pertencemos, que eu sou a ovelha do bom pastor. Eu sou o filho amado que de longe o pai viu, correu, abraçou,
eu preparei um discurso, mas o pai nem quis saber o discurso, ele quis fazer uma festa, porque o meu filho voltou. Algo essencial, vital na teologia, principalmente reformada, chama-se aliança. Nós somos o povo da nova aliança, da aliança que foi contada e feita em Israel, mas a grande aliança, a maior dela, foi consumada no Calvário. Nós somos um povo que pertence. Nós somos um povo que podemos poeticamente, de uma linguagem de intimidade, cumplicidade e grande amor, usar aquela expressão que você sabe de cor, de Cantares. Quando a amada diz o quê? Acabou, gente. Celebra isso. Vivam assim. Eu sou do meu amado. Eu sou de Cristo. Cristo é meu amado, o sangue dele está sobre mim, o Espírito Santo dele mora em mim. Eu não sou possuído pelas trevas, eu sou possuído pelo maravilhoso Espírito de Deus. Aleluia, por isso. Não é isso que vocês aprendem na Bíblia, gente? Nós somos do Senhor. Romanos 14, 7 e 8. Vocês querem ler comigo? Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, nós somos do Senhor. Nós somos do Senhor. Pode continuar, amigo. Uma oração. Sou teu, salva-me. Vamos lá, agora a gente vai quente. Você deve celebrar e deve orar dessa forma, porque você pode falar, puxa, mas vou orar dessa forma por quê? Sou teu. Você tem alguma dúvida que você pertence ao Todo-Poderoso? Eu espero que não. Mas vamos lá, a Bíblia vai nos ensinar. Sou teu, Senhor, e eu vou orar todos os dias da minha vida. E quem sabe, eu vim com essa proposta, pastores e presbíteros, que a igreja presbiteriana de Tatuí, quem sabe nesse novo ciclo, vocês possam orar. E quem sabe todo dia o Espírito Santo lembrar vocês de manhã essa pequena oração. Abrir o olho, opa, estou vivo. Sou teu. Sou teu. Salva-me. Por que você deve orar? Por que você pode orar dessa forma? Porque o Senhor Deus nos criou. O Senhor me fez. Somos feitura dele. Nós não somos obra do acaso. Nós não somos fruto de uma paixão de carnaval. Nós não somos fruto do acaso. Não, não, não. Nós fomos pensados. Lá na eternidade, o Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, eles pensaram em mim, pensaram em você. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você pertence ao Senhor. Mais que isso. A gente vai agora vamos passando bem rápido mesmo. Porque Ele nos escolheu. O Senhor nos criou, mas Ele nos escolheu. E olha para você ver o que Spurgeon vai falar. Vamos lá? Você pode ler essa palavra do Spurgeon? Sempre nos ajuda o Spurgeon, né? Creio na doutrina da eleição, porque tenho absoluta certeza que se Deus não me escolhesse, eu jamais o escolheria. Tenho certeza que Ele me escolheu antes de eu nascer, ou do contrário, nunca me escolheria depois disso. Lá em Pedro, ele diz que antes da fundação do mundo, Ele já tinha planejado a salvação. Gosto muito de uma expressão de um pastor que diz que antes de Deus ter dito haja luz, Ele disse haja cruz. Nós somos esse povo. Nós gostamos disso, né? Nós presbiterianos gostamos de celebrar isso. E cremos que é verdade. E cremos que é bíblico. Que antes do primeiro átomo, Deus tinha dito, o Rômulo é meu. O Rômulo vai se afastar. Os seres humanos vão romper com a luz e vão se envolver com as trevas. Os seres humanos vão se aliançar com Lúcifer. Mas nós vamos, a Trindade assim declara,
trazer o Rômulo de volta. Porque o Rômulo é meu. Antes que houvesse o mundo, Deus tinha dito, o Rômulo, o João, o Daniel, me pertence. E se Deus falou, está falado. Aleluia por isso. Acho que eu vou passando aqui, irmão, senão acho que vai ficar meio... Daí você vai escutando e vai passando, tá? Sou teu, porque o Senhor me comprou, pagou um alto preço por mim, pela minha salvação. Ore dessa forma, porque você foi comprado pelo maravilhoso sangue de Jesus. Você é aquele que ouve claramente a última palavra da cruz que diz, está o quê? Consumado, tetelestai. Eu paguei, dívida paga. Sou teu, Senhor, pela justificação. Fui declarado justo, perdoado, aceito em e por Jesus. O Senhor Deus, Ele olha para mim hoje, Ele olha para você hoje e sorri, porque Ele vê Jesus em nós. Ele vê a presença do Espírito em nós. Ele vê o sangue do Cordeiro de Deus, do Filho de Deus, do Filho do homem sobre nós. Sou teu, Senhor, porque fui adotado por Deus, herdeiro de Deus e Cordeiro de Cristo Jesus. Deus nos deu o Espírito de adoção, no qual chamamos o quê? Abba. Ele é o nosso Pai querido. Por isso a gente pode ficar muito tranquilo e celebrar essa aliança. Eu sou do meu amado, o meu amado é meu, sou do Cristo, Cristo é meu, fui adotado, sou perdoado, não preciso viver mais debaixo de culpas, de condenação. Porque sou teu, porque o túmulo está vazio e o trono está ocupado. Porque o Cordeiro que tira o pecado do mundo venceu. E aí é muito bom, porque constantemente eu e você podemos celebrar a aliança. Sou teu é reafirmar sempre a aliança de Deus. Sou do meu amado é meu. Por favor, atente, eu quero concluir essa primeira parte. Somos de Deus, portanto devemos viver e morrer com Ele. Somos de Deus, que a sua sabedoria e a sua vontade, portanto, governem todos os nossos atos. Somos de Deus, que todas as áreas de nossa vida lutem por Ele, como nosso único alvo legítimo. Somos de Deus, Jesus se entregou totalmente por nós. Agora, nós também devemos nos entregar totalmente a Ele. Para deixar bem claro esse ensino bíblico, eu queria lembrá-lo de um hino, o hino 122. Que diz, meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi, a chamar-me com amor. Jubiloso, pois, me declaro teu, sem reservas, meu Senhor. Meu Senhor, sou teu, tua voz ouvi. Louvado seja. Você tem dificuldade em dizer isso? Você tem dificuldade em crer nisso? Que você pertence à Trindade? Que você faz parte da família da Trindade? Se você está focado em você, nas suas ações, no seu amor, que muitas vezes o meu amor e o seu é tão pequeno, você vai ter dificuldade. Mas se você estiver focado na Trindade, no Deus que é amor, você vai celebrar, você vai descansar, você vai se alegrar, você vai relaxar, você vai viver, você vai poeticamente declarar, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. E é isso que me define, e é isso que me dá vida, e é isso que me sustenta. Mas vamos lá. Vamos tomar uma aguinha. Nós estamos em escola dominical, não estamos? Querem discordar com a Bíblia na mão? Fique à vontade. Alguma pergunta? Minha voz está indo embora.
claro, gente. Tudo bem. São 15 para as 11, né? Até 11 horas? Opa, melhorou. Vocês entenderam tudo? Ou não entenderam nada? Eu espero que vocês fiquem felizes. Fiquem contentes. O Evangelho, a pregação do Evangelho tem isso, não tem? De deixar a gente alegre, animado, contente. O Evangelho também ofende, não é, pastor? Ele ofende às vezes a gente. Porque desmascara a gente. Tira a gente às vezes de conceitos, preceitos e caminhadas que precisa dar uma chacoalhada. Será que é tranquila para você? Esse conceito, esse princípio, essa verdade bíblica? De que você pertence à Trindade. E por isso você pode orar dessa forma tão linda, tão temente, mas tão ousada. Espero que sim. Senhor, sou teu, salva-me. Segunda parte do sermão. Esse sermão, ele quase é presbiteriano. Ele tem 2 pontos só, não tem o terceiro. Então, o segundo ponto dele é... Qual que é o segundo ponto do sermão? Do estudo. Salva-me. Nós temos uma aliança eterna, inquebrável, imarcessível, usando a linguagem de Pedro. Não se corrompe. Jesus, ele declara que as ovelhas que meu Pai me deu, de modo algum que serão arrebatadas da minha mão. Tem jeito de mexer no dedinho minguinho de Jesus? Tem algum ser poderoso que... Peraí que eu vou tirar o Rômulo das mãos doces e poderosas, amorosas de Jesus. Tem jeito? Não tem, né? Porque Ele é o alfa e o ômega. Ele é o todo-poderoso. Ele é a voz primeira e última. Ele é o nome que está acima de todo nome. É o nome qual importa que sejamos salvos. Ele é o todo-poderoso. É o Senhor dos senhores, Rei dos reis. E é na mão dele que eu e você estamos. Aleluia. Seu filho está na mão dele. Seu netinho está na mão dele. Essa igreja está na mão dele. Que segurança bendita. Louvado seja. Mas a gente está na caminhada da vida, né, gente? Nós estamos esperando Jesus voltar. Nós já temos uma cosmovisão de toda essa história, da história da criação, da história da queda, da história do Deus chamar Israel, da história da igreja, do Cristo, que é o Kairos, no tempo de Deus ele veio e fez tudo novo. Nós estamos vivendo nesse tempo da igreja, do Espírito está soprando, salvando, trazendo os povos, as nações, e estamos aguardando a volta do Cordeiro que venceu. Essa é a nossa cosmovisão, nosso óculos. A vida é bela, a vida é deliciosa, viver é uma bênção, mas é um desafio, é misterioso, é choroso, é de chorar gritado muitas vezes, não é? Nós somos o povo que vai na direção do sofrimento. Nós não somos o povo que foge da morte. Porque nós sabemos que Cristo venceu a morte. E nem fica não querendo sofrer. Nós somos o povo que encara o sofrimento, mas encara com Cristo. A Bíblia muitas vezes não fica nos explicando muito sobre sofrimento. Embora a gente sabe que o homem, o ser humano sofre, porque rompeu com o amor, com a vida. É uma resposta muito clara. Mas há muitas outras perguntas e dúvidas que muitas vezes a gente não entende, de certas dores que eu e você passamos. Mas uma coisa a Bíblia deixa bem clara, que Deus está conosco sempre. Aleluia. No vale da sombra, da morte, Ele está conosco. Aleluia. No deserto, Ele está conosco. No jardim, que parecia bonito, mas foi lá naquele jardim que Jesus sua sangue, Ele está conosco. No mar, na montanha, em qualquer lugar e ambiente, a grande promessa e poderosa e consoladora promessa, o Emmanuel, Ele está conosco. E isso é o melhor da história. Nós somos do Cristo.
Mas eu e você somos gente que pede ajuda, não pede? Salva-me, Senhor. Vamos para a segunda parte, então? Salva-me. Salva-me de quê? De mim mesmo. Do meu jeito egoísta. Salva-me de esquecer os fundamentos. De esquecer aquele menino que ficava atrás do púlpito. Aquele menino que chorava. Aquele menino de coração quebrantado. E às vezes vou me tornando apenas um pastor, um reverendo, um homem altivo. E que não se quebra mais. E que não percebe o outro. E que fica sempre em cima do púlpito e nunca desce dele. Senhor, me livra de mim mesmo. Mais que isso, vamos lá. Dos meus hábitos terríveis. Refém, prisioneiro de mim mesmo. Salva-me de coisas que me dominam, de vícios, temperamentos, da tentação, da sedução, das armadilhas, das mágoas. Senhor, me livra. Eu tenho hábitos, Pai. Eu quero ter os hábitos santos, minha disciplina, molda minha boca, meu olhar, minha mente. Toca-me e eu serei curado. Eu sou aquela mulher que está sangrando há 12 anos. Se eu tocar o Senhor pode cessar esse sangramento. Eu sou aquela menina de 12 anos morta. Se o Senhor entrar na minha casa, o Senhor pode me levantar dessa cama, ou seja, dessa morte. Eu sou Lázaro, que fico lá dentro do sepulcro. O Senhor pode colocar um fígado novo, um coração novo, e falar para aquele que está morto, sai. E o morto tem que sair, porque é a voz do Criador que está falando. Senhor, me salva das coisas que me dominam, de vícios, temperamentos, tentação, mágoas. Eu fui pastor 22 anos da mesma igreja. E eu escutei histórias, praticamente 22 anos, de pessoas que chegavam e contavam a mesma história de mágoa. A mesma história de ressentimento. Passou 1 ano, passou 2 anos, passou 10 anos, passou 15 anos, passou 20 anos. E a pessoa chegava então, pastor, porque o meu marido... Gente que vive com mágoa e com ressentimento. Se você entendeu que você pertence ao amado, se tem algo que não vai invadir o seu coração e vai o dominá-lo, vai ser essas mágoas. Você vai ser uma pessoa livre, contente, animada, celebrando, grata, como acabamos de cantar. Salva-me, Senhor, das culpas do pecado, de minhas velhas culpas, daquelas culpas que me torturam, daquelas culpas que me aprisionam, que não me deixam viver a vida livre em Cristo e por Cristo. Gente dominada por culpa. Gente que se sente suja, imunda. Tinha uma mocinha lá em Três Corações. E ela se rendeu a Cristo. E ela estava lá na igreja, mas um dia ela sentou no púlpito. E a gente conversando, ela falou, pastor, eu me sinto tão suja. Era uma moça nova. E começou a contar dos abortos que ela tinha feito. Dos casos, dos namorados, das paixões. E ela se sentia tão suja. E aí eu comecei novamente a apresentar o evangelho para ela. E ela estava convertida. Ela estava perdoada, lavada. E a última palavra que eu disse para ela é, você é uma princesa de Jesus. Você é tão santa e tão limpa, e tão amada e tão perdoada, quanto qualquer outra mocinha da nossa igreja, a mais nova e virgem que seja, você está lavada no sangue do Cordeiro. Vocês creem nisso? Vocês creem que Jesus fez tudo novo? E que você não precisa ficar vivendo culpa, que foi tudo resolvido no madeiro? Tudo resolvido na cruz. Salva-me, Senhor. Salva-me das consequências do pecado, dos relacionamentos disfuncionais e doentios, do jeito que eu lido com o pai, com a mãe, com o namorado, com o amigo, com o chefe. Senhor, conserta esses relacionamentos.
Salva-me, Senhor, da apatia, do tédio, dessa civilização entediada, cansada, gente que não tem motivo para viver e nem para morrer. Salva-me do medo e da ansiedade, da futilidade das preocupações mesquinhas, de ser ansioso por tanta bobagem que não vai me transformar em uma pessoa melhor. Salva-me. O Brasil, ele é o país que mais usa ansiolítico, de mais ansiosos no mundo. Será que a igreja, uma igreja de 136 anos, que tem ouvido a história da aliança, do Deus que ama fazer aliança, do Deus que fez aliança, será que nós não podemos começar a ensinar a cidade de Tatuí a ser gente mais contente, serena, tranquila, que chora, mas que sorri, que tem esperança, que tem vida, e que tem motivo para viver e para morrer, e não dominado pelo desespero, e pelo medo, ou pela ansiedade? Será que nós não podemos? Pastor, mas tem doença? Tem, eu já fiquei doente, gente. Tomei remédio, fui na terapia, que foi uma bênção. Eu achava que eu era a pessoa mais tranquila do mundo. Daí eu descobri que eu era muito ansioso. Por muito tempo eu segui ter uma receita sua, Raimundo. Você mandou uma receita para mim, uma vitamina boa. E eu estava ansioso, estava com depressão, pânico, né? Daí eu conversei um dia com o Raimundo falou, toma essa aqui, banana, aveia. E eu fiz, viu, Raimundo? Por muito tempo eu tomei aquela poção mágica sua. Comecei a cuidar, né? Mas o maior cuidado é você aprender aquilo que eu falei no início. Relaxa. Você pertence ao Senhor. E Ele luta por você. Está consumado. Ele já resolveu para você. Ele te ama. Você é um filho amado. Salva-me, Senhor. Salva-me de subir escadas. Pois quanto tento ser importante, estou planejando um caminho para o topo e não consigo amar. Quando eu quero ser importante, quero ter o nome reconhecido, aplaudido, curtidas e mais curtidas, eu não consigo amar. Daí eu não consigo amar minha esposa, eu não consigo amar meus filhos, eu não consigo amar meus amigos, eu não consigo amar a igreja, eu não consigo amar o próximo. Tem uma poesia. À noite eu vou falar mais sobre poesia, tá, gente? Então, espero que você esteja sendo abençoado e volte à noite para ouvir essas poesias. Tem uma poesia da mineira de Divinópolis, chama Adélia Prado. Ela é uma das minhas mentoras, que eu escolhi há muito tempo. E ela diz assim, é uma oração, não é? Meu Deus, me dá 5 anos. Me dá a mão, me cura de ser grande. Vamos orar junto? Meu Deus, me dá 5 anos, me dá a mão, me cura de ser grande. Não deixa eu ficar subindo escadas, não, Senhor. Quando eu quero subir escadas, eu piso nas pessoas. Eu ignoro até pessoas mais chegadas e amadas, cúmplices, que são uma só carne comigo. Salva-me de não ser dirigido pelo Espírito Santo, de achar que sou competente, achar que eu posso vir aqui e já conheço tanto essa palavra, vou lá e vou ensinar aquela igreja. Espírito Santo, se o Senhor não falar, se o Senhor não me usar, se o Senhor não soprar, eu sou completamente dependente, usa-me. Tem uma passagem de Spurgeon, que eles diziam, né, os historiadores, que ele subia ao púlpito sempre dizendo, enche-me Espírito, enche-me Espírito, enche-me Espírito. Porque eu creio, eu sei que você também crê, naquela palavra de Jesus que diz assim, sem mim, nada podeis fazer. Não consigo lavar a louça sem Ele. Eu não consigo pregar ou dar uma aula sem Ele. Eu não consigo ser gente sem Ele.
Porque eu já li na Bíblia que eu rompi com ele, que eu faço parte daqueles que são filhos de Adão e Eva. Gente maldita, gente pecadora, gente depravada. Mas eu também ouvi que o Cristo me salvou, me libertou e está me ensinando a viver. E por isso eu estou orando. Salva-me, Senhor. Não temos competência, somos tornados competentes pelo Espírito Santo de Deus. Paulo ensina aos Coríntios. Vamos ler juntos? Vamos lá, bonito. 2 Coríntios 3, 5, 6. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Vocês repararam? Suficiência vem de Deus. Ele nos habilitou, nos tornamos competentes, nos tornamos pessoas parecidas com Jesus. Recebemos o Espírito Santo e agora tem amor, tem alegria, tem bondade, tem benignidade, tem mansidão, tem domínio próprio nesse coração, porque o Espírito, o fruto do Espírito está em mim. E eu estou aprendendo a viver. Mas nessa aprendizagem, nessa caminhada, eu oro, salva-me, Senhor. John Stott, ele fala de 3 tempos de salvação, né? Que Jesus já nos salvou, que Jesus está nos salvando no sentido da santidade, da santificação, e vai nos salvar no dia da ira do Senhor. Se tem um povo salvo, mas salvo para valer, são vocês que foram salvos pelo Cordeiro, pelo Filho de Deus, o poderoso e amoroso Jesus. Salva-me das mentiras, salva-me de ser mentiroso, salva-me da pornografia, salva-me da religiosidade, de ser religioso. Tem muitas pessoas que estão tomadas pela mentira, tomadas por essa realidade da religião que mata, que machuca, que transforma pessoas nas piores do mundo, na pornografia. Que muitos mostram que o vício pela pornografia é igual ao vício pelas drogas. Salva-me, Senhor. Salve-me da falta de encanto pelo teu reino, pela tua palavra. Salva-me de querer ser rico. Salva-me de não ter sentimento. Há uma poesia, à noite eu vou falar de novo dela, da Adélia Prado, que fala sobre essa realidade. E eu espero que cada um aqui possa fazer essa oração. Senhor, salva-me de não ter sentimento. Me faz uma pessoa quebrantada, amorosa. Vamos ler a poesia? Ensinamento é o nome da poesia. Minha mãe achava estudo a coisa mais fina do mundo. Não é. A coisa mais fina do mundo é o sentimento. Aquele dia de noite, o pai fazendo serão, ela falou comigo: coitado, até essa hora no serviço pesado, arrumou pão e café, deixou o tacho no fogo com água quente. Não me falou em amor. Essa palavra de luxo. Uma vez eu escutei a Adélia Prado dando uma palestra lá em Três Corações, na universidade. Ela falou assim: poesia a gente não explica. Poesia a gente sente. Vocês sentiram? Porque nós pastores, né, pastor, a gente gosta de explicar o negócio. Eu fico sempre tentado a tentar explicar. Mas eu não vou fazer isso. Espero que você tenha sentido. Espero que você possa, a partir de hoje, quem sabe, uma oração de aniversário. Uma oração que celebra a aliança que Deus tem com essa igreja. Uma oração que celebra o pertencimento. Uma oração que celebra a nossa pequenez. Celebrar a pequenez não é. Bem-aventurados são aquelas pessoas que realmente entendem que são pequenas e que precisam de um Salvador. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos.
Esse, busca os teus preceitos, fica para o próximo, a escola dominical. Mas ama a palavra. Amo o Deus da palavra. Gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Apenas essa oração. Vocês decoraram ela? Senhor, sou teu, salva. Só isso. Então vamos lá? Sou teu. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por poder estar aqui mais uma vez. Que graça, que privilégio, Jesus. Poder rever amigos, rever a igreja querida e poder louvar junto com eles pelos 136 anos dessa comunidade. Obrigado pelos pastores, pelos presbíteros, diáconos. Obrigado pelo moço, pela moça, o senhor, a senhora. Obrigado pelas crianças. Obrigado pela noiva de Cristo que é essa igreja. Que essa igreja celebre, Pai. Celebre a aliança eterna que o Senhor tem com eles. E assim eles vivam, Pai. Vivam orando. Vivam amando. Vivam ouvindo a Tua doce e poderosa voz. Salva-nos, Senhor. Vê se há em nós algum caminho mau, Pai. E guia-nos pelo caminho eterno. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Gente, obrigado. Alguma pergunta? Beleza? Puras? Certinho? Deus abençoe então. À noite, se Deus quiser, vamos estar junto? À noite a gente vai falar sobre não construir sobre areia. Então, traga amigos, família, para escutar sobre essa questão de não construir sobre a areia. Bom dia. Deus abençoe. Obrigado, pastor Vinícius. Nós mais uma vez agradecemos, reverendo, pela presença do Senhor. Foi uma aula muito edificante. Louvado seja o nosso Deus. E, assim como o pastor já comentou, reforçamos a presença da igreja, para que nós juntos adoremos a Deus, ouçamos mais uma vez da palavra do Senhor. Então tenha um excelente domingo, Deus os abençoe, e até a noite, se o nosso Deus nos permitir.